Alguma pergunta sobre o que eu falei até aqui? A respeito da quantidade de pessoas que você falou, a gente se imaginando lá no futuro para a morte, 12 seria o mínimo ou o máximo? Eu acho que 12, no tipo de pessoa que eu estou falando aqui, é o ideal, né? Até o próprio modelo que Jesus Cristo usou quando criou o colégio apostólico, era 12 pessoas. Pode Então, ter menos, pode ter 7 ou 8 menos. pessoas você acha que é pouco? Não, pode ter menos e pode ter mais. Eu falei que 12 é o número ideal. Porque também, vamos lá, aí Mariluz, vamos lá. Eu tenho hoje, nas redes sociais, juntando LinkedIn, Facebook e Instagram e YouTube, eu tenho 70 mil seguidores. Você acredita que desses 70 mil, eu não me relaciono profundamente com mais do que 12? Acredito. Porque não é possível. Não é possível. Para você se relacionar com alguém, você precisa conviver com essa pessoa. Ter tempo, né? Muitas metáforas que as mulheres criam, que são muito sábias, sobre você. O relacionamento é como uma planta que você tem que cuidar. É. Então não precisa ser muita gente, mas tem que ser pessoas que te aceitem como você é, que te amem como você é, que sejam capazes de perdoar quem você é e que você também aceite, perdoe e ame. Porque tem gente que tem orgulho da própria sinceridade, não é? E fala sofre de sincericídio. Fala, não, mas eu não estou nem aí, eu sou sincero. Gente, quem é amigo mesmo, muitas vezes, é aquele que conhece todos os meus defeitos e, mesmo assim, finge que eu sou a pessoa mais legal do mundo. Ah, mas aí já não é sinceridade, é hipocrisia. Eu estou brincando com vocês. Me acha a pessoa mais legal do mundo, porque ela é capaz de cobrir os meus defeitos. Tá, mas o amor não chegaria a ponto de cobrir defeitos, né? É claro que sim. Ah, eu acho que depende do tipo de amor então, né, que aí já é Não, outra história. não, vamos lá. O que Jesus falou sobre isso? Eu estou citando Jesus por ser o sábio dos sábios. Ah, O ele falou: amor. "Amarás o próximo como a ti mesmo", mas é difícil. Se eu não Não, me amo, como peraí. que eu vou amar o É, próximo? não, eu vou falar a primeira frase e alguém completa. O amor, É paciente. não. O amor cobre multidão de erros. Ah, Gente, a gente não faz isso. Você não faz isso com o filho? muitas vezes. E o filho faz o mesmo com você e comigo. Você acha que. Você acha que. Uh, vamos lá, um dia eu peguei meus 3 filhos jovens e falei para eles uma série de verdades. E um deles olhou para mim e falou: Você está falando de nós, e você está certo, mas você está falando de você também, não é? E eu fiquei, me deu vontade de rir, porque realmente eles me conheciam tanto quanto eu a eles. Mas deixa de ser filho porque erra? Não. Deixa de ser pai e mãe? Não. Então, eu estou falando deste tipo de amor. Por isso que não pode ser muita gente e por isso que jamais será muita gente. Aí seria ilusão, né? Essa coisa de você vai ter muitos amigos. Eu não acredito nisso. Você vai ter alguns, e se você tiver alguns, fique muito agradecido à vida por tê-los. É. Planejar a vida mental, espiritual, planejar a saúde. Com toda certeza. Se precisa sofrer mudanças, nenhuma mudança virá sem planejamento.
Nenhuma. Nenhuma. Até porque mudar um hábito, por exemplo, é a coisa mais difícil que existe no ser humano. Eu atendo uma pessoa, atendi essa pessoa durante 3 anos e depois ele voltou para o meu trabalho e ele me trouxe a seguinte situação. Ele se tornou... Ele vivia, não era na pobreza, era na miséria. E aí ele estudou, se formou, fez pós-graduação, realizou aquele sonho que ele tinha lá na miséria, que era ter recursos, uma casa para morar, um carro para andar. Depois de ter tudo isso, ele desenvolveu a compulsão para jogar. E ele está perdendo muito dinheiro no jogo. E aí ele ligou para mim e falou assim, você consegue um horário para mim? Eu falei, consigo. No seu caso, eu consigo. Aí eu ouvi uma vez, ouvi 2 vezes, ouvi 3 vezes. Na 4ª vez eu falei, olha aqui, eu quase não tenho horário, meu tempo é muito precioso. Eu quero saber até que ponto você está disposto a enfrentar a compulsão pelo jogo. Porque se você está aqui apenas para se enganar e me enganar, eu acho que você não deveria nem perder seu tempo nem seu dinheiro. Eu quero que você vá para casa e pense até que ponto você está disposto a investir sua força de vontade, seus recursos pessoais, não é nem dinheiro, para mudar. Eu falei, você vai e volta daqui 15 dias. Uma semana depois, ele me ligou, doutor Márcio, eu quero voltar. E aí ele sentou e falou, eu estou disposto. Você acha que se ele dissesse para mim que não está disposto, eu iria atendê-lo? Não. E aí eu falei para ele, olha, não vai ser fácil, vai ser demorado e vai ser difícil. Você vai encarar? E ele falou, vou encarar. E aí eu falei para ele, a tua atitude é metade da mudança. Então, ninguém sofre uma mudança sem ter consciência que precisa mudar e sem planejar essa mudança. E aí eu sentei com ele e falei, nós vamos fazer juntos um planejamento para você mudar a compulsão pelo jogo. Então, ninguém vai dizer assim, não tem... O que eu estou querendo dizer para vocês é que não tem mágica. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas, se você tem consciência, o ser humano é capaz de coisas extraordinárias, eu não tenho dúvida disso. E aí nós vamos para o planejamento familiar. Vocês, em algum momento, aí eu falo aqui para os que são pais, que são mães e para os jovens. Você, em algum momento, já pensou que, junto lá com o seu parceiro de vida, a sua parceira de vida, ou para o seu futuro parceiro ou parceira, ou sozinha, como uma mãe sozinha que tem que cuidar da sua vida e dos seus filhos, que é necessário planejar a vida da família? É necessário. Eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque eu me considero, junto aqui com a Marta, que é a minha parceira para a vida, muito bem-sucedido no planejamento da vida dos filhos. É claro que cada um seguiu o caminho que quis. Eu nunca nem sugeri aquilo que eles deveriam fazer e apoiei todas as decisões que eles tomaram para seguir a vida que eles seguiram. Mas não foi fruto do acaso. Não foi fruto do acaso. Eu sentei com cada um e perguntei para ele assim, no momento próprio, entre
9, 10, 11, 12, 13 anos, você já pensou o que quer ser da vida? Como eu descobri muito cedo, com 6, 7, 8, 9 anos, ela já sabia o que queria da vida. Quando ela tinha 17, ela chegou e falou: escolhi isso. E eu questionei, questionei, falou: mas isso eu escolhi desde criança. Agora, eu tenho uma filha que só descobriu o que era importante para ela, para a vida dela, em termos profissionais, com 30 anos de idade. Mas eu sempre provoquei. Olha, que tipo de vida pessoal e profissional você quer ter? Em que tipo de empresa você quer trabalhar? Que tipo de estudo você quer ter? Quais são suas habilidades? Veja bem, não tem como. O que eu estou dizendo é que um pai e uma mãe também é o líder de uma família, ou a líder de uma família. E, às vezes, a mãe ou o pai, se estão sozinhos criando os filhos, eles realmente têm que liderar a família. E tem que ter uma capacidade de pensar no futuro. Porque se os pais não tiverem a capacidade de pensar no futuro, os filhos dificilmente, na idade da adolescência e da juventude, terão esta capacidade. Aí isso envolve tudo o que se refere à família. Eu sei que o que eu vou falar aqui vai ser, talvez, até utópico e difícil para alguns, mas eu tenho o direito de falar porque vocês estão aqui para isso. Mas tem que pensar aonde nós queremos viver e morar. Eu fui ter minha primeira casa, eu tinha 18 anos de casado. Mas sempre que eu escolhia uma casa para morar, mesmo quando não era minha, por exemplo, eu morei no Rio e morei em São Paulo. A primeira coisa que eu ia ver antes de alocar a casa para morar era: a casa fica no lugar muito baixo ou no lugar alto? Aonde essa casa que nós vamos morar alaga ou não alaga? Vocês acreditam que eu pensava em tudo isso? Porque se alaga, é sinal de sofrimento. A única coisa que eu não previ é que teria um metrô aqui na frente, né? E que me deixaria aqui muito preocupado. Isso eu não previ. O que eu estou falando é que nós temos que escolher também apontar caminhos para a nossa família. E, numa família, alguém tem que liderar. Ora, não importa se quem lidera é um homem, não importa se quem lidera é a mulher, não importa se quem lidera são os dois. Mas não esperem que os filhos encontrem seu próprio caminho se eles não forem liderados ou ajudados para encontrar o caminho. Então, a gente tem que pensar em tudo, por exemplo, moradia, educação, sustento. Como é que nós vamos sustentar a nossa vida? Considerando que não tem almoço grátis, nem cafezinho e nem água. Daqui a pouco a água vai estar mais caro que ouro, né? Carne já está mais caro que petróleo, então imagina. Não tem como você. E se você tem filhos jovens ou jovens adultos, melhor ainda, reúna com eles e planejem juntos.
para onde vocês estão indo, para onde vocês querem ir, para onde vocês, como vocês podem encontrar caminhos para suprir as necessidades básicas. Não estou falando aqui de luxo, não, de básica mesmo. Onde morar, viver em paz, o que comer, o que vestir, ter acesso ao que é básico, como, por exemplo, saúde. Às vezes, isso é tão distante, porque, às vezes, a nossa necessidade é muito grande. Mas isso não nos impede de dar um passo atrás do outro. É um passo atrás do outro. Por quê? Às vezes a gente pensa que a própria família vai encontrar o seu caminho. Não vai. Eu sempre tenho trazido algumas experiências pessoais, porque aqui é uma mentoria, não é psicoterapia, então não posso me dar essa liberdade. Mas aos 35 anos de idade, eu estava no topo da carreira que um psicólogo, professor universitário, poderia estar no Rio de Janeiro. Eu dirigi uma faculdade de psicologia, dirigi uma clínica de psicologia e morava na zona sul do Rio de Janeiro. Mas o que eu percebi ali? Que eu estava me dando muito bem, que eu ia me dar muito bem, mas os meus filhos não iriam construir a vida deles. Porque no Rio é muito mais difícil. E eu não conseguia ver caminhos para eles trilharem. Eu larguei tudo no Rio e vim para cá porque eu tinha a intuição e a convicção que aqui eles poderiam estudar em melhores colégios e construir carreiras para eles. E eu fiz isso. E não me arrependo. Fiquei 1 ano desempregado aqui em São Paulo. Então, às vezes é preciso planejar também a família. E se pode fazer isso junto, melhor. Melhor. E aí, nesse sentido, eu penso que os pais eles têm, muitas vezes, a obrigação de empoderar os filhos. Porque os jovens se sentem muito inseguros diante da vida. Primeiro, que a vida não é fácil. Segundo, que quando eles se despertam como cidadãos, como homens e mulheres plenos da sua própria vida, é como se tudo já estivesse sido feito. É como se tudo já estivesse realizado por alguém. E, quando é filho de alguém que realizou, está dando microfonia, se puderem desligar o microfone, ajuda. E quando os filhos são filhos de pessoas que realizaram muito, gente, eles se sentem o nada. Eu fiz mentoria com um empresário, dono de uma grande empresa aqui em São Paulo, que tem 2 filhos. E os filhos se sentiam 2 inúteis. E ele tentava ajudar dando cargos importantes para os filhos na mega empresa dele. E nenhum deles conseguiu ficar lá. E ele trouxe isso para mim. Eu falei assim, sabe o que acontece? Para um jovem que é teu filho, ele já se sente humilhado na largada. Por quê? Por mais que ele faça, ele jamais fará o que você fez, que é construir uma grande empresa. Ele vai ter que se contentar, talvez, em fazer a manutenção do patrimônio que você conquistou. E se ele fizer isso, já é uma grande coisa. Falei para ele, talvez esse jovem tivesse que ter uma oportunidade longe de tudo, longe de todos, para poder não se comparar com ninguém. Eu vivi uma situação muito parecida com isso quando o meu filho, homem, ele estudava na universidade onde eu trabalhava, na Universidade Mackenzie, e ele trancou a faculdade de engenharia no 8º semestre. Por quê? Toda turma nova, o nome dele é igual ao meu, Antônio Mastro.
Quando o professor lia Antônio Maspoli, muitos falavam assim para ele na frente de todo mundo: você é filho do doutor Antônio Maspoli? Rapaz, tu tem uma responsabilidade muito grande aqui. E ele chegou e falou: pai, eu não aguento mais isso, eu vou trancar o curso, vou mudar de faculdade. E eu ajudei ele a mudar de faculdade. Ele precisava ir para um lugar onde ele não fosse comparado com ninguém. Não é? Com ninguém. Olha, e quando a gente fala, por exemplo, de ambientes tóxicos que são atravessados por sofrimento, escassez, violência, que isso faz muito mal a todos nós, com toda certeza. E ninguém é culpado de viver num ambiente assim. Eu tenho atendido jovens ao longo da minha vida e aconselhado jovens, muitas vezes, a mudar de ambiente, a ter uma experiência sozinhos ou com outros jovens em outro ambiente, fora daquele ambiente que ele vive, porque ali ele não vai ser comparado com ninguém. E ali ele não vai ter todas as pressões que ele recebe para ser alguém. E quanto mais pressão uma família faz sobre um jovem, menos esse jovem consegue encontrar o seu próprio caminho. Não sei se eu estou falando muita besteira hoje. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, eu queria ouvir de vocês. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Faz. Faz, né? Professor, o senhor vê muito isso, acontece com jogador de futebol. O filho tenta de todas as formas, mas a carga é tão grande que eles desistem. Cantores, artistas, os filhos têm pouca sorte, né? Cantores, artistas, não é? Se você tem alguém te pressionando, seja assim, você tem que fazer igual ou melhor que seu pai, você não consegue. É mesmo que você tenha alguém dizendo, você não vai conseguir, você não é capaz. É a mesma coisa. E aí eu queria falar aqui, para concluir a aula de hoje, duas situações complicadas. Obrigado, Zé Maria. Primeira situação, pessoas que passam por violência psicológica e física, eles têm muitas dificuldades de acreditar neles mesmos e de assumir a vida em suas próprias mãos e continuar a vida. Muitas vezes precisa de ajuda profissional para fazer isso. Mas você sabia que pessoas jovens, crianças, protegidas demais, amadas demais e protegidas demais por pai e mãe, também se tornam incapazes de assumir a própria vida e seguir seu próprio caminho? Os danos causados pela superproteção, os danos causados pelo amor demais, é semelhante ao dano causado pelo abuso físico e psicológico. Afeta o sistema de autodeterminação, afeta o sistema de execução, não é? De execução de tarefas, de metas, enfim. Imagina, se um jovem é muito protegido, e aí um belo dia os pais dizem, agora vai à luta. Como é que ele vai à luta? Hoje eu recebi um relato de uma paciente minha que cria o próprio filho, e o filho já tem 14 anos, e o filho nunca, era muito tímido, né? E mora em São Paulo, e aqui é muito cheio de violência mesmo. E hoje ele falou para ela, eu quero fazer umas coisas sozinho. Eu quero fazer compra sozinho, eu quero ir no cabeleireiro sozinho. Isso eu ouvi o relato dela depois aqui. E ela falou que ficou com o coração na mão, mas ele fez tudo sozinho, comprou as coisas no supermercado que devia comprar, pegou transporte, foi, voltou, resolveu tudo. E ele chegou e sentou e falou assim,
Hoje foi o dia mais importante da minha vida, porque eu sinto que eu estou crescendo. É disso que eu estou falando. Para as pessoas crescerem, elas precisam ter liberdade, elas precisam ter espaço, elas precisam ter oportunidade. Eu tenho atendido pessoas que sofreram abusos e eu tenho atendido pessoas que sofreram superproteção. Os danos os danos afetivos e psicológicos são os mesmos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E o nosso tempo já se foi, e no próximo treinamento eu vou falar com vocês. Sim, tem gente que não me deu o endereço. Davi não me deu o endereço ainda. Eu acho que André não me deu o endereço ainda. Manda o endereço lá para o contato que vocês têm, que é para eu enviar o livro, não é? Eu acho que eu só enviei para dos que estão aqui, para um só. Vamos lá. No próximo treinamento, nós vamos falar sobre planejamento estratégico para carreiras e negócios. E aí, eu gostaria que vocês participassem me falando um pouco do que... Aí, eu vou deixar como tarefa para vocês escreverem. O que vocês já conquistaram na vida, que você pode atribuir como conquista sua, ou para a sua carreira, ou para seus negócios? Primeiro ponto. O que já conquistaram, que consideram uma conquista pessoal na carreira e nos negócios? Segundo ponto. Onde fracassaram ou acham que fracassaram e por quê? Terceiro ponto. A partir da experiência da realização, e do fracasso, aonde você gostaria de chegar em sua carreira e em seus negócios daqui a 5 anos? E antes de encerrar, eu gostaria de abrir para perguntas e comentários. Márcio, vai ter alguma coisa do livro para ler essa semana ou não? Isso, do livro. Ainda bem que você está aqui, né? Cadê o livro? Está aqui. Eu já ia perguntar aqui, eu tenho aqui uma secretária eficiente aqui atrás. Vamos lá. Vocês já fizeram definindo objetivos, não é? Quem já tem o livro. Sim, foi até a página 37. Agora nós vamos até a página... Eu estou querendo ir devagar, não é? Porque, para mim, não é a quantidade, tá, Marilúcia? Mas eu penso que a gente poderia ir da 37 a 47. O livro A Mente Vencendo o Humor, da página 37 a 47. O que vai ter aí pela frente, né? Vantagens e desvantagens de atingir ou não os meus objetivos. O que pode me ajudar a atingir os meus objetivos? São esses dois. Então, ainda está dentro do planejamento estratégico que a gente vai ter depois na aula, no treinamento que vem, tá bom?